O nosso Tiro conversa com a doutora Ângela Celestino, ela juíza de direito, hoje na primeira vara civil de Guarapari, ex-diretora do Fórum de Guarapari, também ex-diretora da comarca eleitoral. A gente vai falar um pouco mais da presença feminina na sociedade, principalmente, né, em altos cargos e também a cargos de comando na sociedade, como é o caso de uma juíza de direito. Primeiro, parabenizá-la pelo Dia Internacional da Mulher, uma das mulheres de destaque da Cidade de Saúde. Parabéns pelo dia e sempre, né? Obrigada, Alfredo, e é sempre uma honra estar presente na TV Guarapari, especialmente no seu programa, que é um programa de grande audiência, porque você é um formador de opiniões bastante significativo e influente na cidade. Nós que agradecemos a presença e queremos já abrir falando um pouco mais dessa questão da presença feminina hoje no mundo, né? A sua visão enquanto pessoa sobre essa questão da conquista da mulher hoje. A gente vê que a mulher chegou no Brasil até a presidência da República, que é o cargo máximo, mas grandes, né, mulheres têm feito a história do Brasil também, mostrando que a capacidade está acima de qualquer suspeita, né? Nós não podemos nos esquecer do passado, né? Das mulheres que deram início a essa luta lá em 1934, né? Não podemos esquecer da Nívia Floresta, que foi uma das grandes percussoras da atividade feminista no Brasil. Obviamente que esses movimentos tiveram um período de exageros, né? De desvio de foco, mas, na verdade, todas elas contribuíram e muito para essas conquistas de hoje, que não são poucas, são muitas, né? Partindo da premissa que 1934, em termos históricos, foi ontem, apesar de ser o século passado, mas foi ontem porque as reformas sociais, as reformas conceituais e culturais de qualquer sociedade, elas são lentas, né? E nós no Brasil, como vimos há pouco tempo, tivemos uma mulher presidente, né? Como temos aí pelo mundo outras grandes políticas, mulheres de Estado que representam nações importantíssimas na Europa, e tivemos recentemente uma mulher candidata nos Estados Unidos. Então nós temos, o mundo avançou, mas ainda temos muito a caminhar se voltarmos o foco para o nosso país, né? E voltarmos até o foco para a nossa cidade, onde os índices de violência contra a mulher ainda são altíssimos. O nosso estado recentemente foi divulgado uma pesquisa, está em 7º lugar no país, como um dos estados com maior índice de violência contra a mulher. Quando a gente fala no maior índice de violência contra a mulher, porque é assustador, mas é uma realidade, a gente tem que tratar com ela, na sua visão, o que se atribui a essa violência tão farta e tão grande, né? Porque o mundo evolui, os meios de comunicação estão aí, a gente tem acesso a tudo, mas parece que as pessoas não entendem um pouco, né, essa evolução da mulher, esse crescimento da ocupação cada vez maior da mulher, né, na sociedade, no meio do trabalho, enfim, no dia a dia das nossas vidas. Alfredo, eu acho que tudo começa lá na família. Se a gente se reportar, e eu posso me reportar à criação que eu dei às minhas filhas, que hoje eu as orientaria a dar diferente aos meus netos, talvez hoje, com certeza hoje eu agiria diferente com os meus netos e orientaria minhas filhas, no sentido de fazer de outra forma, como por exemplo, você tem uma filha, quando você descobre o sexo do bebê que você carrega no ventre, a primeira coisa que você faz é pensar na cor do enxoval, na cor das paredes. Porque se for menina, você vai procurar fazer tudo rosa. E se for menino, você vai fazer tudo azul. Se for menina, o presente que ela vai ganhar e aquilo que ela vai curtir nos primeiros anos de vida é a boneca. E a boneca significa, sabe o quê? Cuidado, zelo, pentear o cabelo, dar banho, trocar a roupinha da boneca. Quando é o menino, ele ganha qual o presente mais significativo para o menino? Carrinho, né? Um carrinho. Carrinho significa o quê? Liberdade, Verdade. Rua. Ou uma bola, que também é sinônimo, representa, simboliza a liberdade. Então, na verdade, eu acho que o problema começa lá atrás. Quando a gente estigmatiza, quando a gente devia tratar pelo gênero. Que mal há em se comprar uma boneca para um filho homem ou um carrinho para uma filha mulher? Na verdade, culturalmente, nós precisávamos mudar lá no início de tudo, na família. Depois na escola, porque a escola separa meninos de meninas. Atualmente ainda existe um grande número de escolas
que não mistura menino e menina na mesma fileira. Fileira de meninos e fileira de meninas. Então você já planta uma semente de distinção, quando na verdade essa diferença de gênero, ela se agiganta, se amplia e ela pode ser levada para a discriminação do homossexual, da mulher negra, da mulher mais velha, do idoso, da criança, do adolescente, do baixinho, do que é muito alto. Nós rotulamos as pessoas, ou porque elas estão de saia, ou porque elas estão de terno. Nós rotulamos porque uma criança está de boneca ou está com carrinho. Então, nós precisávamos, e nisso eu me incluo, todos nós precisávamos de construir uma nova visão, para que nós não separemos as pessoas pelo sexo, pela cor, pela etnia, pelas convicções religiosas, porque isso é um único caminho para que tenhamos uma igualdade verdadeira e que possamos dizer, vencemos e temos que ter uma visão de que não podemos ser distinguidos por gêneros, de masculino e feminino. Então, eu acho que é na casa, é no lar, é na família, é na escola, porque aí vai resultar em comportamentos modificados e melhorados junto à sociedade. É verdade. A doutora colocou muito bem colocado que essa questão da distinção de gêneros é uma coisa que acaba separando as pessoas, né? A pessoa, o ser, ele fica em detrimento da questão, né, do seu gênero, né, no caso, né, macho ou fêmea, enfim, masculino e feminino, e isso acaba ocultando também, né, o valor da pessoa como um todo, né? E essa cultura, ela deságua para a violência, porque nós temos o privilégio de viver socialmente falando e no seio familiar também, de vivermos uma realidade um pouco diferenciada. Isso não significa dizer que não há violência na classe média, na classe rica. Há sim. A questão é que essa violência doméstica, essa violência contra a mulher, essa violência familiar na classe média e classe rica, ela não chega à polícia, na sua grande maioria. E o que chega é a violência nas classes mais humildes. E nós percebemos que essa violência praticada contra a mulher, ela é uma questão, obviamente, cada caso concreto tem sua peculiaridade, a bebida, a droga, né? Mas se nós afastarmos essas situações extraordinárias, nós vamos ter uma cultura do machismo, né? Nós vamos ter a cultura de que o homem pode e a mulher não pode, né? Quando, na verdade, está se distinguindo pelo gênero masculino e feminino. Quando hoje muitas mulheres sustentam as casas, né? Levam o pão do dia a dia e não raras vezes são cobradas pela essa ausência do lar, quando ela tem que se dedicar àquilo que tanto se fala por aí de jornada tripla, jornada dupla, quando, na verdade, essa jornada tinha que ser dividida. Porque é só com esse olhar de igualdade que nós vamos construir uma sociedade mais justa. Então, no meu caso, por exemplo, eu sinto, num papo informal, nós até tocamos nesse assunto, que há 17 anos atrás, quando eu passei no concurso de juíza, antes até, quando eu advoguei durante 16 anos, não existia um número substancial de mulheres advogadas. E eu me lembro que em várias oportunidades, ou eu chegava num determinado local, era desconsiderada por ser uma advogada mulher, isso na década de 80, 90, ou então eu amedrontava pelo fato de eu ser advogada de um réu preso. Quantas vezes chegava no presídio e o delegado, ou as autoridades do presídio, riam, o diretor do presídio ria quando chegava uma mulher advogada. Então, falava assim, essa mulher é brava. Então, há uma estigmatização da mulher, hoje não mais com tanta profundidade, com tanta intensidade. Mas depois, quando eu passei no concurso de juiz, foi a mesma coisa, chegava nas comarcas, não, chegou uma mulher, e agora é juíza mulher. Qual a diferença? Nós somos apenas órgãos do Estado, no exercício da jurisdição. Independe se é homem ou se é mulher.
Com certeza, gente. Olha, opinião muito importante, né, da doutora Ângela Celestino. A gente está conversando justamente desse posicionamento da mulher na sociedade atual. Já no segundo bloco a gente continua falando e também falando um pouco mais, né, hoje da realidade atual da mulher na sociedade brasileira. É isso aí, intervalo rapidinho, gente. Olho nas dicas e volto já já.